Olá, tudo bem? Eu sou o Lindomar e hoje eu vou fazer um vídeo aqui respondendo perguntas, muitas perguntas que foi feita em um vídeo que eu fiz, aliás, em alguns vídeos que eu fiz de uma casinha de madeira, casa de madeira rústica. Eu tive bastante comentário e muitas perguntas e como não deu para me responder todas, então eu vou fazer esse vídeo para explicar direitinho para que todas essas perguntas sejam sanadas, sejam respondidas, tá bom? Bom, eu vou deixar para vocês verem, para quem não viu esses vídeos, eu vou deixar um pedacinho de cada um deles, só um pedacinho para vocês verem qual é o vídeo. Caso você queira assistir os vídeos, vai ficar o link na descrição, tá bom? Os vídeos da casa de madeira. Eu fiz vários, mas eu vou colocar os das duas casas. Fiz um cômodozinho pequeno, só um quartinho de 5 por 5, e o outro eu fiz uma de 4 cômodos, tá bom? Então eu fiz vários vídeos da casinha de 3 cômodos e da outra casinha eu fiz também alguns. Mas aí eu deixo para você na descrição os principais, tá bom? Então, as perguntas foi: quanto gasta para fazer a casinha? Quanto de madeira? Quanto de dinheiro? Então, perguntaram quanto você gastou. E foi bastante perguntas. Então acredito que perdão, que foi bastante relevante para muita gente, já que elas gostariam de saber, tá bom? Também teve um bom alcance, muita gente viu e muitas perguntaram. Então eu vou fazer para você aqui o cálculo de quanto você gasta para fazer uma casa de madeira rústica como essa. É o tipo de casa de madeira mais simples que a gente já fez, que a gente vê. Não é aqueles casas de madeira de lei, de luxo. São madeiras toda feita na motosserra, as tábuas, os caibros, vigas por acaso muito poucas. E então é uma casinha bem simples e muito barata. E pelo fato de ser simples e barato, mas ser bacaninha, muita gente gostou. E muitos querem saber quanto é que gasta. E eu vou te explicar aqui passo a passo, você vai entender que você pode fazer as contas do que você gasta para fazer uma igual. Você pode fazer de qualquer tamanho, pequenininha, média, grande, e você mesmo vai entender como faz para fazer as contas, para saber quanto vai, quantas tábuas vai, quantos caibros, quantas vigas, tudo, tá bom? No caso, viga, essa é o de menos. E como eu não tinha um projeto oficial, eu fiz aqui um pequeno rascunho aqui, feito à mão, um croquis, coloquei aqui as medidas, nesse caso aqui, e com elas nós vamos saber exatamente quanto gasta para fazer ela, tá bom? Mas se você for fazer, por exemplo, só um cômodo, por exemplo, aqui um quarto e um banheiro, ou só esse um cômodo, ou seja, um maior, menor, você vai saber fazer as contas do mesmo jeito, fazer desse tamanho. Uma das casinhas que eu fiz foi essa aqui, ó. Foi também, não tinha projeto, lógico, foi feito um croquis aqui na mão. É essa, ó. Tendo sala, quarto e quarto. Não, minto. Sala, cozinha, quarto. E aqui também no início, quarto. E um banheirinho aqui nos fundos. Tá bom? Então essa foi uma das que eu fiz, que eu vou deixar um pedacinho do vídeo para você ver. Beleza? Bom, então como nós descobrir quanto gasta para fazer? Bom, então vamos primeiro pelos caibros. Os caibros que vai servir de colunas, beleza? Porque você não precisa colocar nos cantos, nas colunas, um baita madeira grande, madeira grossa, um pilazão. Não. É um caibro de 5 por 5 normal. Nesse caso aqui, nós vamos usar caibros de 4 metros. Por quê? Porque a casa, normalmente, por padrão, ela tem 2,80 m, se for uma casa com laje. Se for uma casa com telha, ela vai ter 2,80 m na parte da bica, onde é mais baixo, beleza? Bom, na parte, se dependendo do tamanho da casa, então vamos supor que esteja 3 metros de comprimento ou de largura, ou 4, vai duas telhas. Se for telha padrão, de 2,44. Mas tem outros padrões de telhas também, né? Menores, maiores. Aí vai do tamanho da casa que você vai fazer. Tá bom? Aí você usa a telha que mais lhe convier.
Nesse caso aqui, é uma casinha de 3,5 metros. Aqui eu estou usando duas telhas de 2,44, mas na verdade ela está sobrando bastante. Porque esse projetinho aqui que eu estou mostrando, esse rascunho, é de uma casinha existente mesmo, tá bom? Então, nessa casinha aqui tem duas telhas, a água caindo para o lado de cá, né? Para o lado, ela é comprida assim, mas as telhas, a caída dela está para o lado. E aqui tem duas telhas, só que nesse caso aqui eu poderia ter usado telha menor, menos de 2,44, tá bom? Bom, enfim. Então nós vamos fazer as contas dessa. Então, para os caibros que vai em pé, você usa 4 metros. Primeiro que você vai ficar no chão. É obrigatório ficar no chão? Não é. Tem outros meios de você fazer sem ficar no chão. Eu gosto de ficar no chão. Eu faço o gabarito, enfinco todas as madeiras nos cantos, estico a linha e enfinco as do meio, tudo alinhadinho, para poder ficar reto, lógico. Mas você pode fazer o baldrame, que nesse caso aqui em específico, dessa casinha que eu fiz primeiro, que é essa aqui que eu mostrei aqui, que está nesse papel, eu finquei as madeiras, os caibros nos cantos de 4 metros, e depois que eu finquei todas as madeiras, eu estiquei uma linha na lateral das madeiras, porque aqui está os paus fincados, né? Aqui nos cantos, aí eu estiquei uma linha, fiquei uns no meio, e fechei com um bloco. Só a altura que fosse necessário para o baldrame, para poder não ficar direto na terra, né? Ou no caso do chão ser um pouco irregular, para acertar o chão, você puxa umas fiadas de bloco, canaleta, niveladinho. Agora, se você não quiser enfincar as madeiras, você pode pegar e fazer o baldrame, entendeu? Depois do baldrame pronto, pode ser de concreto ou bloco, canaleta. Eu acredito que não precisa fazer o baldrame de concreto, porque afinal de contas é uma casinha de madeira. Então você pode fazer as canaletinhas com os buraquinhos nos cantos, com talvez um ferrinho nas canaletas. Só isso, é coisa bem simples, você não pode fazer, não precisa ter gasto praticamente quase nada. Só esse mesmo, só para acertar o chão, para poder ficar nivelado o chão, né? Então você pode fazer o baldrame e depois sair com as madeiras de cima do baldramezinho, que pode ser uma canaleta. Beleza? Bom, então como saber quantos caibros vai? Primeiro vamos considerar que você vai usar caibro de 3 metros, os que vai na horizontal. Então se você vai colocar um caibro de 3 metros na horizontal, você vai precisar de colocar um caibro em pé, que vai servir como coluna, a cada 1,5 metro. Por quê? Porque se você colocar um caibro a cada 3 metros, colocar uma coluna a cada 3 metros, que seria um caibro em pé, fincado, o caibro que vai na horizontal, ele ia ficar um pouco bambo por não ter um apoio no meio, entendeu? Eu não sei se está dando para ver direito, mas aqui tem um ponto, não sei se dá para ver, ó, veja, aqui tem um ponto, aqui tem outro, aqui tem outro. Esses pontos aqui representam as colunas. Então, um caibro, ele alcança de um ponto desse, passando pelo segundo até o terceiro. Esse segundo aqui, ele não é 100% obrigatório, só que a parede fica meio bamba. Então, é bom colocar no meio para poder ficar bem firme quando você pregar as tábuas, certo? Bom, então como fazer? Então, nesse caso, nós vamos fazer as contas como se fosse um caibro fincado a cada 1,5 metro. Se você usar o caibro da horizontal de 4 metros, você pode fazer as contas de 2 em 2 metros, você fincar um pau, um caibro para servir de coluna, beleza? Para depois você pregar as madeiras na horizontal. Veja esse desenho, não sei se dá para ver, ó. Vê, ó. Ele tem um risco aqui, outro aqui, outro aqui. Aqui representa a parede com os caibros fincados, que seria aqui, e esses 4 aqui na horizontal, que aqui é onde vai pregar as tábuas, em cima desses caibros. Então, de um para o outro, daqui para cima é a altura, essa aqui. Daqui vai 4 madeiras, certo? E aqui seria as colunas, onde os caibros estão fincados. Só que nesse caso aqui é bom colocar um no meio, se aqui tiver 4 metros. Se for de 4 metros, esses caibros que vai na horizontal, como eu estou mostrando aqui, então você pode fazer as colunas de 2 em 2 metros, beleza? Então nesse caso aqui nós vamos considerar de caibro de 3 metros, beleza? E vamos contar de 1,5 metro a 1,5 metro. Então a primeira coisa que você faz um pequeno desenho, um desenho aqui manual, você não precisa
projetar. Se você tem um projeto, beleza. Se não tiver um projeto, você faz o seu croquis, o seu projetinho na mão mesmo, na caneta, no computador, como você achar melhor. Aí você coloca as medidas, o tamanho das paredes, né? Como aqui, por exemplo, aqui essa parede aqui maior tem 10,80 m, certo? Ó, tem 10,80 m daqui até aqui. Você coloca todas as medidas e depois você vai medir quantos metros tem aqui. Essas medidas aqui, você vai precisar delas para você contar quantas tábuas vai. Vamos supor, essa parede aqui tem 10,80 m, essa outra aqui tem 3,5 m, essa outra aqui de fora tem mais 10,80 m e a outra aqui mais 3,5 m. Aí tem as do meio, ó, uma mais 3,5 m e mais duas aqui de banheiro. Bom, enfim. Então você já tem essa medida aqui para contar das tábuas. Agora, para fincar os pau, você vai contar o seguinte: a cada 1,5 m, primeiro sai do canto. Aqui no canto, agora aqui no canto você coloca, você marca um, começando pelo canto, ó. Cada canto. Em cada canto, você marca um. Então já sabemos, quatro cantos, cada um. Aí o que você vai fazer? Você vai contar 1,5 m e vai marcar outro. 1,5 m, outro. Mais 1,5 m. Então você vai fazer cada 1,5 m. Lembrando que no lugar das portas e janela, você não pode ignorar. Tem que colocar uma de cada lado, no lugar de colocar de porta e janela, tá bem? E assim vai. Veja que essa daqui, eu marquei a cada 1,5 m, ó. E aqui no lugar da porta, não sei se dá pra ver, ó. Uma de cada lado. Aí nesse caso aqui, é a medida que der. Se vier com 1,5 m e até chegar na porta só der meio metro, você coloca assim mesmo. Deixando um de cada lado no lugar da porta, para poder a instalação da porta depois. Beleza? Nos banheiros também, a mesma coisa. Você coloca mede 1,5 m e também nos cruzamentos de parede, onde a parede faz tipo um teto com a outra, você coloca um também. Vamos contar quantos tem desse aqui. Olha, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então nessa parede aqui teve 9 colunas. Então teve 9 caibros fincados em pé, bem alinhado um com o outro. Você fica o primeiro e o último, estica uma linha para você fincar os outros tudo na linha, beleza? Então eu marquei aqui já, para nós adiantar, já que eu vi que o vídeo ia ficar meio longo, para não ficar tão longo. Então esses caibros aqui, de 1,5 m, eu contei eles aqui, ó. Eles dão... Ó, são 30 caibros. Nos casos aqui deu 30 caibros, certo? O que fazemos então? Nós vamos pegar e marcar os 30 caibros. Então, 30 caibros. De 4 metros. De 4 metros, né? Então, 30 caibros de 4 metros. Agora, já que nós sabemos quantos caibros vai em pé, agora nós precisamos saber quantos vai na horizontal. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos medir quantos metros tem toda a área, certo? Nós pegamos daqui do começo da parede até o outro, nesse caso aqui tem 10,80, esse aqui 3,50, no outro 10,80 e mais 3,50. E aqui as do meio também você mede quantos metros tem. Nesse caso aqui é 2,5 e 1,5. Aqui também é 2,5 por 1,5. E eu anotei aqui também já, ó. Quer ver? Aqui, ó, tudo, ó. 10,80 é esse caso aqui, as duas paredes de fora. 3,50 essa parede de fora, tá? E 3,50 que é essa parede aqui do meio. Aqui tem uma porta, mas você não leva em consideração a porta muito, por causa que a porta é um vão pequeno. E depois a parte de baixo da porta é aberta, mas a parte de cima, então você não leva em consideração a porta. Então não precisa descontar. Então são 3 paredes com 3,5 e duas paredes com 2,5 e duas com 1,5, que é dos banheiros. Que é essas aqui, ó, 2,5 por 1,5. 2,5 e 1,5, certo? Então, você considera tudo aí, deu 40 metros. Esse aqui é metro linear, tá? Que é o metro do comprimento das paredes. Junto deu 40 metros. Então, você agora já sabe que todo o seu baldrame, toda a sua casa, tem 40 metros linear de parede. Considerando por essa daqui, tá?
Então são 40 metros lineares de parede. Agora 40 metros de parede, precisa ver quantos caibros vai. Cada caibro tem 3 metros, não é? Então, eu contei, eu dividi os 40 metros de parede, levando em consideração que cada caibro tem 3 metros. Aí eu cheguei a uma conclusão, uma medida de 160 metros. 160 metros de caibro. Aí você pega esses 160 metros e divide por 3 metros, para ver quantos caibros vai. Por que deu 160 metros? Se o metro linear só tem 40 metros. Na verdade é 40 metros e 10 centímetros. Porque são 40 vezes 4. Ó. Porque aqui embaixo vai um caibro, aqui na altura, numa certa altura que vai outro, e em cima outro. Quero lembrar que se porventura você for fazer telhado com telha de barro, que é mais pesado, então esse último aqui de cima deve ser uma viguinha. Pode ser uma viguinha de 15. Mas se for telha de fibrocimento, pode ser tudo caibro. Então são 4 caibros, um embaixo, 2 no meio e um em cima. Porque a altura é um pouco longa, em alguns lugares vai ter mais ou menos uns 4 metros de altura, 3,5, dependendo da caída, da inclinação do seu telhado. Então vai ficar meio longo. Aí no lugar de janela, de porta, você tem uma coluna e corta os caibros, certo? Para poder deixar a porta aberta. E no lugar de janela já fica na medida da janela, esse vão do meio. Aí depende da altura que você fizer, tá? Você divide em 3 vão, colocando 4 caibros, um embaixo, em cima e 2 no meio. Por isso que deu aqui 160 metros. Aí o 160 eu não dividi, mas você divide o 160 vezes 4, que dá 40 metros, lógico. E quantos caibros vai? Você divide os 40 metros, divide por 3 metros, quer dizer, que é o tamanho do caibro. Então você pega os 160 metros, divide por 3 metros, que nós estamos fazendo a conta do caibro de 3 metros, e você vai ter vai saber quantos caibros foi, tá bom? Então é bem simples. Mas aí quando você for comprar o caibro, por causa de algumas percas, você compra alguns a mais, uns 3, 4 a mais, para se caso precisar, não faltar. Agora que você já sabe quantos caibros vai, no caso aqui vai 30 caibros em pé e 160 metros de caibro, que é os que vai na horizontal, que pode ser tudo dos mesmos caibros, tá bom? Esse do meio aqui, você pode, esses do meio aqui, vamos supor, esses 2 do meio, você até pode usar, ao invés de um caibro, usar um sarrafo, um sarrafo de 10, por exemplo, é mais barato. Só que quase não vale a pena. Fica também a parede meio bamba. Se alguém encosta na parede, ela balança. Fica meio bamba. Então os caibros é melhor. Tá bom? Bom, agora que já sabemos que vai, quantos caibros vai em pé e quantos na horizontal, que os da horizontal é aqueles que vai apoiar as tábuas em pé. E que também vai ser pregada nos caibros. Quero lembrar que se você fizer tudo no parafusar as tábuas, todas as madeiramento feito parafusado, é melhor. Essas que eu fiz foi pregado, tá? Mas se parafusar as tábuas seria melhor. Quero lembrar também de outra coisa que eu não coloquei aqui. Umas ripinhas. Você vai colocar as tábuas encostadas uma na outra, né? Só que elas vão aparecer umas frestinhas no meio. Então precisa de uma ripinha para colocar, pregar em cima daquelas frestas para não ficar fresta, entendeu? Essas ripinhas, ela é a mesma quantidade de tábua, que nós vamos já contar as tábuas e as ripinhas também vai ser a mesma quantidade, tá bom? Bom, então beleza. Os caibros que vai em pé estão contados, os que vai na horizontal também. Então vamos para as tábuas. As tábuas é bem tranquilo. Nesse caso aqui, como nós já vimos, tem 40 metros de parede linear. Então, isso vai depender da largura da tábua que você vai usar. Se é tábua de 20 centímetros de largura ou se é de 30 centímetros de largura. As tábuas normalmente são de 3 metros de altura, mas tem de 4 também, tá? Aí, se você precisar de tábua de 4 metros, você compra tábua de 4 metros.
ou faz o orçamento. Se for 3 metros, de 3 metros. Mas aqui nós vamos saber quantas tábuas vamos usar. Seja tábua de 3 metros, aliás, de 30 centímetros de largura, seja tábua de 20 centímetros de largura, seja de 15, seja de 10, seja de 40, de qualquer largura. Nós vamos compreender. Então, como nós faz? Então, primeiro nós medimos o baldrame, todo as paredes em linear, que no nosso caso aqui deu 40 metros, certo? Vamos fazer a conta. Deu 40 metros. Vamos pegar... Bom, agora vamos fazer as contas como se fosse usar tábua de 20 centímetros, tá bom? Então, como nós vamos fazer para ter uma conta exata? Primeiro, 40 metros, nós vamos converter eles em centímetros. Tá tudo bem? 40 metros são 4.000 centímetros. Porque cada metro são 100 centímetros. 4 metros são 400 centímetros. E 40 metros são 4.000 centímetros, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte. Para nós ter uma precisão, nós vamos pegar os 4.000 centímetros, que representam os 40 metros, certo? Você nunca esqueça que cada metro é 100 centímetros. Para que você fazer as contas em centímetros, fica fácil e não erra. Então, vamos colocar 4.000 centímetros dividido para 20. Então, 20 centímetros é a largura da tábua que nós vamos usar. Vamos supor que aqui nós vamos usar a tábua de 20, tá bom? Dá 200 tábuas. Então, nós chegamos à conclusão que se nós for usar a tábua de 20, nesse serviço nós vamos usar 200 tábuas. Tá bom? Tem mais uma coisa que eu não falei. Mas depois eu falo, até o final, tá bom? Bom, então nós temos 200 tábuas. Se for tábua de 20. Agora, se for tábua de 30. Então, vamos ver de 30. Mesma coisa, 4.000 centímetros, que representa 4 metros, dividido por 30. Então, agora nós vamos usar a tábua de 30 centímetros, que dá 133 tábuas e 1/3. Pode ser 133 mesmo, ou 134, beleza? Então, para você contar quantas tábuas vai, é bem simples. No nosso caso aqui, 134 tábuas. 134 tábuas. Certo? Aí você pode ir anotando. Agora que está tudo pronto, já sabemos quanto vai gastar. A telha, essa eu não vou fazer orçamento, por causa que você mesmo pode orçamentar a telha, porque de acordo com o tamanho do seu quarto, da sua casa, dos seus... Bom, grande ou pequena, ou média, essa você orçamenta a telha e beleza. A coisa que eu ia falar, que é importante demais, é o seguinte, é que aqui eu não falei sobre vigas e nem sobre os sarrafos. Volta primeiro no sarrafo, as tábuas que você for usar, se for tábua de 30, é 133 tábuas, né? Você vai precisar também de 133 sarrafos. Pode ser sarrafinho de 5, que é para você colocar por fora, para fechar, para não aparecer as frestas da tábua, porque elas vão ficar com as frestinhas uma da outra, tá? Elas não conseguem ficar 100% colada. Depois que você for trabalhar com tábuas igual eu trabalhei, que são madeiras rústicas, pior. Lembra uma outra coisa, essas tábuas elas não precisam ser necessariamente rústicas que nem as minhas. Porque as minhas foi tudo tirado na motosserra. Você pode comprar tábuas, pode mandar aparelhar, fazer um serviço muito bacana. Você pode usar o mesmo sistema e fazer um serviço muito bacana. E esses sarrafinhos que vão tampar as frestas, eles vão servir como moldura, vai deixar a parede ficar toda moldurada, vai ficar muito bacana, fica bonito até. Bonito e útil, né? E quanto ao telhado aqui, você vai precisar provavelmente de viga. Isso depende da distância do seu telhado. Se o seu telhado, vamos supor aqui é um quarto de 4,20 metros, mas ele tem um banheiro aqui, ó, ele 4,20 metros daqui até aqui. Não sei se dá para ver direito. Mas daqui, se aqui no meio vai uma viga, ela vai pegar daqui, ó. Ela vai pegar em cima dessa parede, do banheiro, e aqui. Então ela vai ter aqui uns 3 metros, ó. Pode ser uma viga mais fina, de 10 talvez, de 15. Eu aconselho mais de 15. E como aqui é uma distância mais longa, você pode usar uma viga mais grossa. Com altura de 20 talvez,
ou talvez de 15 também segura, se for para telha de fibrocimento. E por que eu acho que uma de 15 ou 20 seria melhor? Por causa que se você precisar subir em cima do telhado, ela, uma hora ou outra, ela aguenta você subir, tá bom? Fazer se uma telha der problema, ou até mesmo na instalação, na colocação, beleza? E se caso ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo, tá bom? E aquilo que não der para mim explicar nos comentários, eu faço um vídeo para você só daquilo, beleza? Bom, então espero ter respondido as perguntas, espero ter sido claro. Eu não, como eu não estou fazendo esse trabalho agora de construir casas de madeira, não teve como eu fazer isso no canteiro de obra, passo a passo, explicando. Então eu fiz aqui, mostrando na caneta, no papel aqui. Mas eu acredito que é muito simples, tá bom? Então, se você gostou, deixe nos seus comentários a sua opinião, se você acha que é uma besteira, essa bobagem, ou a sua dúvida, beleza? Que eu responderei. Então, até o próximo, se Deus quiser.